Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje encontra-se em Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Pegue a sua Bíblia e vamos meditar juntos esta palavra. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus foi de barco a um lugar deserto à parte. Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meus irmãos e minhas irmãs, dá-lhes vós mesmos de comer. É o que Jesus nos orienta no Evangelho de hoje. Jesus nos orienta a tomarmos a atitude, a não esperarmos que alguém tome a atitude por nós, mas que nós mesmos tomemos a atitude de ajudar, de ser solidário, de partilhar. A atitude de anunciar o Evangelho, a atitude de estudar o Evangelho para assim compartilhá-lo com o nosso próximo, partilhá-lo com o nosso próximo. Enfim, Jesus nos orienta hoje no Evangelho a tomarmos a atitude, a não esperarmos por ninguém, mas nós mesmos devemos nos propor a realizar aquilo pelo qual Deus nos chamou. Por que eu digo isso? Porque hoje nós rezamos, a igreja reza de modo especial pelos sacerdotes. Porque hoje é dia do padroeiro dos sacerdotes, São João Maria Vianney. Tanto que no versículo 19, né? Então tomou os 5 pães, deu os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Lembra muito a missão do sacerdote da nossa igreja. A missão de partir o pão, a hóstia consagrada e distribuí-las aos fiéis, aos filhos de Deus que têm sede, que têm fome de Jesus. Portanto, rezemos pelos sacerdotes e, inspirados pela missão dos sacerdotes, inspirados por São João Maria Vianney, que nós possamos também acolher no nosso coração a missão que Jesus nos concedeu e nós darmos por nós mesmos o alimento ao nosso próximo. O alimento material, o alimento espiritual, o alimento da palavra, o alimento do amor, o alimento do consolo, do atendimento, do cuidado, do acolhimento. Independente das circunstâncias, meus irmãos, nunca deixe de acolher o próximo. Nunca deixe de cuidar, de zelar pelo próximo.
dá-lhes vós mesmos de comer. Esforça-te. Esforça-te pelas coisas do alto. E nunca espere alguém tomar atitude. Tome você. Seja você hoje um peregrino da esperança, um missionário da esperança, um jovem, um homem, uma mulher da esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.